é muito complicado. O jogador, ele é um cara que tem uma capacidade intelectual muito grande para entender o jogo. É difícil entender muitos jogadores que entendem o jogo. Taticamente, né? A gente está falando de um jogador importantíssimo para o futebol brasileiro, que foi o Zinho. Em relação a isso, né, as questões táticas e colocando as questões táticas e a sua qualidade técnica, o Zinho, por onde passou, ganhou títulos e foi um jogador importante nas equipes. E assim vem acontecendo com o Scarpa. E é interessante porque esse Palmeiras, como eu falei na abertura do programa, é um Palmeiras que não te dá a possibilidade de falar assim, não, esse Palmeiras corre risco de um time chegar, o Fluminense pode chegar, não, você olha esse time do Palmeiras, você fala assim, esse time vai sozinho e daqui a pouco deve bater campeão, né? Porque aí são 2 pontos pra gente discutir ao longo de todo o programa e pra ouvir também o Abel Ferreirazinho aqui, né, em entrevista, até porque são 3 horas de programa, né, Zé Elias? Só isso. Mas assim, o Zinho, tem esse ponto do Palmeiras ter neste momento aberto 6 pontos de vantagem pro vice-líder, um pouco antes dele enfrentar uma série muito importante contra a Corinthians. Aí, Bruno. Esse aí você fazia, Bruno. Esse eu faria. Esse eu já tava comemorando. Já tava. Mas tudo bem, vai. Infelizmente o mundo não perdeu a oportunidade de me assistir fazendo esse gol. Mas o Zinho, são 6 pontos que ele abre e ele roda o elenco para Libertadores. Tem isso também, né? Não, esse é o ponto, Bruno. Perfeito. Mais uma vez, boa noite para os companheiros. Ouvindo atentamente os comentários, né, do Zé Elias e do Pascoal. Eu ia acrescentar isso e você tocou nesse ponto, né? Mais uma vez o Abel administra bem o seu elenco, vai poupando, ele poupa os jogadores jogando, né? Ele não tira do jogo, não deixa fora do jogo. Mas você vê, fez 2-0, vai para o intervalo, ele já volta com mudanças, né? Aí assim, jogadores que estavam no banco, que provavelmente devem ser titular, não sei, de repente pode até começar com o Rony na posição que vinha jogando como atacante, primeiro atacante, e deixar de repente o Flávio Lopes de fora, no banco. Mas assim, ele coloca o Rony, tira o Dudu, coloca o Scarpa, que é titular, mas no lugar de outro titular, que é o Veiga, vai mexendo, coloca o Danilo no lugar do Zé Rafael, vai rodando, vai poupando, vai descansando, vai dando ritmo, ou mantendo o ritmo dos seus atletas. Assim, ponto mais um positivo ao Abel, né, que é um brilhante treinador, um estrategista, um cara que, além de rodar, ele dá moral para todo mundo, para todos os jogadores, todo mundo se sente útil, né, é aproveitado. O Marco Rocha está de fora, entra o Mike e faz esse golaço, né, num jogo que a gente sabe que o Goiás tem uma característica forte de marcação. O Jair Ventura é muito bom treinador, é um cara tático, arma bem o time, é difícil de entrar na defesa do Goiás, mas você vê que o Palmeiras, na fase que está, momento que está, jogando em casa, com a sua torcida, jogadores todos entendendo o que o Abel quer, a coisa acontece, flui, e aí está todo mundo pronto para quarta-feira, para a decisão da Libertadores. Se você for pegar hoje, tirando o Gustavo Gomes, né, que esse joga toda hora, joga os 90, esse aí não sai nunca, mas o time provavelmente titular de quarta-feira tá inteirinho, né? Agora botar o Gustavo Gomes na banheira lá de gelo, descansar ele, que ele sim, o Everton goleiro é diferente, mas o Abel já tem em mente tudo que ele quer, sabe que essa vitória era fundamental para manter essa vantagem e aumentar, né? Porque o Corinthians empatou, então olha para trás, tem uma gordura no Brasileirão, e aí ele pode agora focar única e exclusivamente nesse jogo contra o Atlético Mineiro da Libertadores. Porque a sequência que vem pela frente, era importante o Palmeiras ter essa vantagem agora, manter, porque ele vem uma sequência agora, Pascoal, contra Corinthians, Flamengo e Fluminense, de confrontos diretos ali pela liderança. São exatamente os times que estão atrás dele. E então com 6 pontos, acho que ele agora consegue até negociar ponto, né, em um jogo ou outro. E você vê que a diferença do Flamengo são 9 pontos, exatamente esses 3 jogos, né? O Flamengo aposta tudo nesses 3 jogos também, né? Para ele passar pelos 3 adversários, para chegar nesse confronto contra o Palmeiras, com a possibilidade de disputa do título, né? Disputa da liderança do Campeonato Brasileiro. Porque agora é taco a taco, é muito difícil você ver um time disparar em termos de pontuação. Porque mas disparou? Quando você abre, por exemplo, 6 pontos do segundo colocado, é uma boa margem. Quando você abre 7, é uma ótima margem. Quando você abre 9, é uma excelente margem. Porque o time que abre 9, ele não abre só 9. Ele tem que abrir 9 com mais uma rodada.
Por quê? Porque precisa saber quantas vitórias ele tem e quantas vitórias ele vai ter em termos de chegada na pontuação que vai valer o título do campeonato. Então o Palmeiras tem uma situação cômoda nesse momento, mas é uma situação que ele não pode vacilar. É uma situação que ele tem que continuar vencendo. Agora, você vai tirar a possibilidade do Palmeiras na Libertadores da América? Eu não tiro. Eu acho que o Palmeiras tem um fator casa a ser respeitado, tem que ter um time a ser respeitado pelo Atlético Mineiro, e o Atlético sabe disso. O Atlético sabe que jogar contra o Palmeiras no Allianz é muito complicado. E eu acho que agora o Palmeiras vira todas as suas baterias exatamente para a Libertadores da América. Como é que vai ser essa parte? Nossa, que jogo é esse? Jesus, que jogaço é esse do Atlético contra o Palmeiras no Allianz, do Palmeiras contra o Atlético? No ano passado, o Palmeiras conseguiu passar por conta do chamado gol fora de casa. Se isso valesse agora, o Palmeiras entraria com um certo conforto no empate. Mas não tem mais isso. Agora todo empate leva para os pênaltis. Todo empate. O que o Palmeiras precisa fazer? Vencer o jogo. O que o Atlético precisa fazer? Pelo menos empatar para levar para a penalidade. Ou então vencer o Palmeiras jogando no Allianz. É factível? É possível o Atlético fazer isso? Porque o Atlético tem um baita time. Mas pensando como o Palmeiras, vendo o time do Palmeiras jogar, você consegue enxergar as possibilidades, né? Como é que o Palmeiras é frio o suficiente para entender o jogo e ter psicologicamente as ações das partidas, principalmente dos lances mais importantes. Como é que os jogadores psicologicamente eles reagem nesses momentos de importância, né? Tem jogador que reage de uma forma. Tem jogador que time em jogo grande, ele vira um monstro, cresce, aparece, Dudu. Esse é um jogador de jogo grande, né? A gente está vendo o Scarpa. O Scarpa está fazendo uma campanha excepcional. Parece que ele se libertou. Depois que ele anunciou a contratação dele para o futebol inglês, ele se libertou, ele está livre, ele joga solto. Parece que é aquele garoto que encontrou a felicidade dentro de campo. E é isso que a gente vê no Scarpa. Eu acho que é um baita jogo, não vai dar para... Nossa, quem é que vai sair de frente da televisão para ver esse jogo? Mas eu acho, Pascoal, por exemplo, nós temos aí os confrontos, né? A gente tem Palmeiras e Atlético, depois tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, como o Bruno falou, né? São os 3 jogos que... Eu acho que, dependendo do resultado desses 3 jogos no Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras conseguir fazer os pontos que a gente pensa que ele consegue fazer, eu acho que dificilmente o Palmeiras deve perder pontos. Porque, como você falou, né, Pascoal? Não, são 3 vitórias e mais 1. Né? Mas para o Palmeiras perder o título, se ele conseguir colocar 9 pontos, são 3 derrotas. Quantas derrotas o Palmeiras tem no ano? 2. Não, no ano, no Campeonato Brasileiro são 2, né? Sim. Mas uma para o Atlético Paranaense e uma para o Ceará. Sim. E depois só... Um ano tem para o Chelsea, para o São Paulo... São Paulo na final do Paulista, tem para o São Paulo na Copa do Brasil. Sim, mas são 4 derrotas. Tem para o Ceará. Isso, além das 2 no Brasileiro, ele perdeu para o Chelsea na prorrogação. Sim. 90 minutos, a gente tem que falar de 90 minutos. São ele perdeu para o São Paulo na final do Paulista e para o São Paulo no confronto da Copa do Brasil, o primeiro jogo. São 4 jogos. Não, perdeu com a bola rolando no Campeonato Brasileiro para o Ceará e para o Atlético Paranaense. Sim, 4 derrotas. 4 derrotas. Você acha que o Palmeiras, com o ritmo que tem, com a regularidade que tem, e nós falamos aqui sobre rodar o elenco. O elenco do Palmeiras é muito equilibrado. Não tem uma disparidade técnica do titular, né, ou os considerados titulares, porque jogam as partidas mais difíceis para os jogadores reservas. A diferença ela é pequenininha, ela é pequena, ela tem mudanças de características muitas vezes que acabam compensando essa diferença técnica. Então você ganha uma outra característica, por exemplo, você tira um exemplo, você vai tirar o Scarpa, às vezes não está bem, tira o Scarpa e vou colocar o Wesley. Você perde um poder de armação, de bola parada, mas você ganha velocidade. Então você tem variações de características que fazem com que o Palmeiras seja sempre forte. O Palmeiras sempre não vai perder. Não, esse time vai entrar, não, esse time não vai. Esse time não vai me convencer, esse jogador... Às vezes um jogador pode até não convencer a torcida, mas o todo do Palmeiras acaba elevando o nível desse jogador.
né? E isso daí para um campeonato, para você conquistar um título, nessas 3 partidas que provavelmente... Essa sequência, esses próximos 3 jogos são os decisivos aí do campeonato? Eu acho que são. Eu acho que para mim são os decisivos, porque se o Palmeiras conseguir aumentar a vantagem do Corinthians, do Flamengo e do Fluminense, eu acho que o Palmeiras consegue jogar mais tranquilo e olhar para frente, porque esses times aqui são times que tem um poder de reação, um poder muito forte. Olha o Flamengo chegando, do jeito que está jogando. Você vê o Corinthians, que a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ela é muito grande. Mas desses 3 eu vejo o Corinthians ainda um pouco mais atrás. Porque eu vejo o Fluminense jogando um futebol mais convincente que o Corinthians. Eu vejo o Flamengo jogando um futebol mais convincente que o Corinthians. E eu acho que nesse caso o Corinthians seria o terceiro, né? Primeiro o Flamengo, depois o Fluminense, depois o Corinthians, para chegar num confronto contra o Palmeiras num campeonato brasileiro de pontos corridos. Você tem o confronto Corinthians e Palmeiras, mas depois o Corinthians jogará com outros times, né? Então essa rivalidade ela não vai ser vista contra as outras equipes. Então eu acho que isso acho que o Palmeiras pode colocar uma vantagem e não perder não. Porque desses 3 jogos, nessa sequência que a gente está destacando, só o jogo contra o Flamengo é no Allianz, né? Certo? Só o jogo contra o Flamengo é em São Paulo. O Palmeiras ele vai visitar o Corinthians no domingo que vem. E o Palmeiras é o time... Sábado, Pascoal. Sábado, o jogo é sábado. O Palmeiras é sábado. Mas tem um ponto, né, Bruno? Tem um ponto nisso daí. Qual é, Zinho? Não, porque assim, no meio desses jogos tem duelos, né, pela Libertadores, pela Copa do Brasil. O Palmeiras não está mais na Copa do Brasil. Então pensar o seguinte, o Corinthians já joga agora no meio de semana, terça-feira, uma decisão contra o Flamengo. A vantagem é grande do Flamengo, não passando, já tem uma pressão maior para ir para o clássico contra o Palmeiras. Claro, o Palmeiras também vai jogar contra o Atlético, mas o Palmeiras decide em casa, né? Contra o Atlético tem essa parte emocional, está perdendo 2-0, foi lá, buscou o empate. Eu não vi a escalação do Atlético no jogo que vai acontecer agora contra o Atlético Paranaense, se o Cuca lá vai poupar, não vai poupar, porque precisa também ficar vivo no Brasileirão. Mas aí pega o Corinthians. Mas o Corinthians também já tem que pensar que na semana seguinte ele vai ter que tirar uma vantagem do Atlético Goianiense na Copa do Brasil, que ele já está perdendo 2-0. Então, assim, o Palmeiras, depois do jogo contra o Atlético da Libertadores, ele vai ter uma semana cheia de treinamento. Então ele pode ir com o time principal contra o Corinthians. E o Corinthians vai com o principal contra o Palmeiras, porque no meio de semana ele tem que ir com tudo para tentar tirar a vantagem do Atlético Goianiense. Depois ele vai pegar o Flamengo. O Flamengo também está envolvido aí na decisão com o Atlético Paranaense. Então, até nesse momento de uma decisão de Campeonato Brasileiro, de uma manutenção de liderança aumentando a vantagem, o Palmeiras vai chegar mais inteiro fisicamente, me parece. Se a gente for pensar que o Palmeiras queria estar na Copa do Brasil, até reclamou muito a presidente do lance, que tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, mas ele não estando, o Abel vai ter mais tempo para recuperar e trabalhar esse time para essa sequência que é difícil, mas que ele vai estar fisicamente mais inteiro que esses outros times. Porque depois do jogo contra o Corinthians, no meio de semana o Flamengo vai jogar uma partida difícil contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, que é o que o Zinho está destacando, e o Palmeiras vai ter essa semana de folga de trabalho. Só em cima do que o Zinho falou sobre o Atlético Mineiro, vamos ver a escalação do Galo, saiu agora, tá? A escalação para o jogo contra o Atlético Paranaense, o Zinho estava na dúvida se vai com força máxima ou não. Vamos dar uma olhada. Everson, Guga, Igor Rabelo, Nathan Silva e Dodô. Alan, Nacho, Pedrinho, Pavon, Sacha e Vargas. Tá bem mexido aí, hein, Zé? Tá pensando no jogo contra o Palmeiras. E é a lógica, é o normal, né? O Alan vai jogar porque o Alan precisa de ritmo. Ele não jogou contra o Palmeiras, estava suspenso. Então o Alan deve voltar nesse jogo e deve jogar contra o Palmeiras também no meio de semana, porque ele é titular como primeiro volante. Mas aí só tem um volante e tem 2 meias. O Atlético Paranaense também deve vir mexido, né? Tá mexido lá, ó. Bem dura ela, mas...
Tá tudo reserva também, ó. Tem o Vitor Roque ali, que às vezes joga, né, ou não, mas agora o Pablo tá de volta, mas é tudo reserva também. Os goleiros estão mantidos, né? Tanto em Palmeiras quanto o Atlético.